Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje trazemos a temática Quando Estamos Prontos. Essa temática ela visa conversar um pouco a respeito de uma situação, por exemplo, onde estudantes muitas vezes dizem eu não vou fazer uma apresentação em um congresso, ou eu não vou escrever um artigo, eu não vou fazer determinada coisa porque eu não me sinto pronto para tal. É necessário que respeitemos, entendamos que cada um tem seu tempo, mas aí eu me pergunto, quando estamos prontos? Se formos pegar, por exemplo, por uma visão mais existencialista, do existencialismo sartreano, Sartre nos diz que só estamos prontos diante da morte. Por quê? Porque o ser humano está em uma constante construção. Então, somente no momento em que ele deixa essa vida é que ele de fato completou o seu projeto de ser. Ou seja, só estamos prontos quando morremos. Até morrermos estamos em constante construção. E aí eu me pergunto, algumas dessas pessoas de fato, a princípio não se sentem prontas e futuramente, depois de estudar um pouco, de analisar alguns aspectos dos seus estudos, da sua formação, acabam tendo um preparo melhor e desenvolvem a atitude de conseguir de fato ir se aventurar em um projeto, em uma escrita, em alguma coisa do gênero. Mas, muitas vezes o que ocorre é que a pessoa fica nessa questão de eu estou na graduação, eu não estou pronto para ir para um congresso, para falar em público, por exemplo, em algum tipo de encontro, eu não estou pronto para escrever algo e publicar, eu não estou pronto para fazer um grupo de estudos, eu não estou pronto para várias coisas. Ok, na graduação ocorre isso. A pessoa conclui a sua graduação, esperaria-se que nesse momento ela estivesse pronta para várias coisas. Mas aí ela vai dizer, não, eu não estou pronta, eu tenho que fazer no mínimo uma pós-graduação, que se veja, eu sou somente graduado. Tem pessoas por aí, as pessoas que falam em congressos, as pessoas que escrevem coisas, já são pessoas que estão em nível de mestrado, estão muitas vezes em nível de doutorado. Então eu ainda não estou pronto ou pronta para me aventurar nesse tipo de ação, nesse tipo de atitude. E aí a pessoa acaba indo por uma especialização, após a especialização ela não está pronta porque ela vai para um mestrado, após o mestrado ela não está pronta porque ela ainda precisa de um doutorado, de um PhD, enfim, quando essa pessoa estará pronta? Provavelmente na mesma visão sartreana, ela vai estar pronta quando ela morrer e não vai produzir nada. Então é necessário também que paremos para pensar a respeito disso. Nós nunca estaremos prontos. Nós somos uma eterna construção, até o dia da nossa morte. E mesmo assim, para quem acredita em algo posterior à morte, não é o meu caso, mas para quem acredita em algo posterior à morte também não estará pronto nesse dia. Sartre diz que estamos prontos porque ele era ateu e, portanto, também não acreditava em nada posterior à morte. Mas, quando refletimos a partir disso, nós nos perguntamos, e aí? Você não está pronto na graduação, você não está pronto na especialização, você não está pronto no mestrado, nem no doutorado, quando estará? Então é importante que nos aventuremos sim a realizar feitos desde o início dos nossos estudos, claro que isso sempre dentro de uma margem de conforto, então também não devemos nos forçar para além do que damos conta em nosso psiquismo, não devemos também chamar para nós mais responsabilidades do que damos conta, mas também é importante que tenhamos em mente que a partir do momento que eu li uma frase de um autor, eu estou mais capacitado para falar sobre essa frase do que alguém que não a leu. Então o nosso trabalho sempre será útil para alguém. E aqui não estou falando apenas de produzir conteúdos, e aqui também pode se entender em várias outras áreas, já em breve tento aproximar de outras formas de análise também para não ficar só na situação acadêmica, mas
Devemos entender aqui que não é uma questão de que eu tenho o direito de produzir porque eu estudei. É mais uma questão eu tenho um dever. Porque quando eu estudo, quando eu faço reflexões, quando eu começo a analisar situações que outros não analisaram, automaticamente é direito dessas outras pessoas que ainda não tiveram acesso a isso, ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então é importante que eu também contribua para isso. Por isso que é muito importante que quem estuda, quem faz uma graduação, quem tem algum tipo de estudo nesse sentido, já inicie produções, já pense em falar para outras pessoas. Obviamente sempre estamos falando dentro de uma margem de conforto, então também as pessoas não podem se forçar em um nível de desenvolver situações traumáticas que vão gerar futuros desconfortos. Mas também não podemos ficar nessa história de eu não estou pronto porque eu comecei a estudar agora. Claro que se eu comecei a estudar agora, eu não vou tentar falar de uma coisa que eu vou ver lá pra frente ou de uma coisa que está muito além do meu nível de conhecimento. Mas aquele pouco que eu estudei, eu já posso falar a respeito daquilo. E aí que entra também a questão do canal, que aí está com mais de 1 ano e meio já que estamos produzindo vídeos para o canal. 1 ano e meio não, mas está chegando perto aí de 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses por aí que nós temos o canal Filosofia da Psique. E aí muitos podem se perguntar, você hoje ao assistir vídeos que você gravou no início do canal, você não identifica erros? Obviamente eu identifico vários erros que eu cometi lá nos primeiros vídeos. Dentro do possível eu sempre busco deixar na própria descrição do vídeo algumas correções. Muitas vezes em vídeos posteriores eu acabo trazendo questões, olha, em determinado momento eu falei isso e isso, mas a minha reflexão me levou a entender que não era exatamente dessa forma que eu expus anteriormente. Claro que eu identifico erros, claro que muitas vezes eu penso, nossa, tipo, o que eu falei aqui eu deveria ter trabalhado de uma forma diferente, eu deveria ter trabalhado talvez com uma outra compreensão de uma forma mais amena, talvez eu deveria ter trazer mais coisas para esse contexto, mas essas reflexões só são possíveis hoje porque eu fiz algo ontem. Se eu não tivesse feito nada ontem, se eu não tivesse começado o canal há 1 ano e meio, ou quase isso, hoje talvez eu não teria condições de fazer essas reflexões, eu não teria condições de me avaliar, eu não teria condições de justamente me construir a partir desses erros que eu cometi. Então não devemos também entender que só faremos algo, só produziremos conteúdo intelectual, só faremos alguma coisa quando não formos mais errar. Porque de fato, se não erramos mais, aí sim é a hora de nos preocuparmos. O preocupante para mim não é quando uma pessoa chega e me diz, olha, eu acho que eu não estou pronto para falar sobre isso. Eu te digo, pode falar. Pode seguramente falar que você vai contribuir com muitas pessoas. Agora, quando uma pessoa me diz, não, eu tô pronto, eu estudo isso há 30 anos e eu tenho certeza do que eu vou falar e eu posso dar conta de falar desse assunto. Esse cara, eu te digo, se preocupe. Se preocupe porque as chances de você cometer erros gravíssimos são enormes. O erro maior nós não cometemos quando temos dúvidas. Nós cometemos quando temos certezas. Porque quando nós temos dúvidas, nós somos capazes de refletir a respeito do que produzimos e somos capazes de admitir e tentar contornar erros que cometemos. Quando nós temos certezas, nós erramos, persistimos no erro e não corrigimos esses erros. E a sociedade, o conhecimento, as coisas também se constroem a partir de erros. Então lembremos, eu sempre brinco, que Freud é um grande exemplo, é uma área que eu estudo muito, a psicanálise, e Freud é um grande exemplo, que ele mesmo publicou alguns e citou alguns de seus erros, e justamente no intuito de que as pessoas fizessem diferente. Então não devemos acreditar que só poderemos produzir algo quando tivermos certeza de uma determinada coisa ou de um determinado assunto. Porque quando temos certeza, é o momento de nos preocuparmos. Enquanto temos dúvidas, nós construímos um material útil. Quando temos certezas, nós produzimos erros que podem gerar consequências graves.
Então é necessário que reflitamos a respeito disso e que tenhamos um pouco mais de coragem de nos empenhar, obviamente dentro do que está no nosso alcance. Então também não querer produzir algo a um nível que é muito para além do que nós damos conta. Mas também entendermos que a partir do momento que nós lemos algo, que nós estudamos algo, estamos prontos para falar a respeito desse algo que estudamos. Não para falar de uma maneira absoluta e inquestionável, mas sim justamente para conversar a respeito e questionar. Questionar se a minha compreensão está correta, questionar se realmente é isso que o autor quis dizer, questionar se o posicionamento desse autor é realmente um posicionamento interessante ou talvez um posicionamento muito duvidoso. Mas tudo isso, toda essa reflexão só nos é possível quando nos aventuramos em algo novo. E como eu mencionei antes, trazer também para um outro ambiente que não seja apenas o acadêmico, é necessário também que tenhamos nesse sentido empenho de nos aventurarmos em situações, por exemplo, dentro do emprego, em áreas novas. Então muitas pessoas dizem, eu não dou conta de um novo cargo que está me sendo oferecido, me sendo ofertado. Talvez, de fato, você não dê conta, e se realmente não dá conta, é importante ter essa noção e também não se empenhar em algo que não irá realizar, que você mesmo não confia que irá realizar. Mas também é necessário ter um pouco de autoconfiança e pensar que se alguém te indicou para um novo cargo, se alguém te pediu para você fazer um determinado trabalho, é porque essa pessoa acredita que você pode. Então também é necessário darmos um pouco de voto de confiança a nós mesmos e entendermos que nós só saberemos mesmo se damos conta daquilo ou não tentando fazer. Muitas vezes nós não vamos dar conta de uma maneira, eu sozinho dou conta. Nem precisamos. Então muitas vezes vamos precisar pedir ajuda, vamos precisar ir atrás de outras pessoas para nos auxiliarem nessa tarefa que assumimos, possivelmente. E isso não é um erro. Irmos atrás de ajuda é uma condição essencial de vivermos em sociedade. Então a vida em sociedade, ela justamente ocorre para que nós possamos nos auxiliar mutuamente em função de um benefício coletivo. Então eu não preciso dar conta das coisas sozinho. Mas eu só saberei se eu dou conta das coisas realmente ou não a partir do momento que eu me aventuro e tento. Obviamente, se eu tento e vejo que não dou conta, é importante buscar ajuda, é importante arrumar outros meios para evitar que hajam prejuízos desse não dar conta. Mas também não podemos ficar acomodados no lugar e acreditarmos que eu só vou estar pronto para determinada coisa quando eu me formar, ou eu só vou estar pronto para atuar em determinada coisa depois de 30, 40 anos de profissão. Isso pode acabar te levando a nunca estar pronto para nada. É sempre importante fazer esse tipo de reflexão na nossa vida e pensarmos a respeito de algo que é tão decisivo nas nossas atitudes diárias. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.